Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, professor Elton aqui mais uma vez, para a gente continuar estudando equilíbrio químico, né? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre a autoionização da água, mas antes a gente vai falar sobre a lei de diluição de Ostwald. Então vamos para ela. O Ostwald, ele provou que quanto mais diluída estiver uma substância, mais ionizada ela vai estar. Ou seja, quanto menor a sua molaridade, maior vai ser o seu alfa, né? Então, quanto mais moléculas de água você tiver para ionizar a tua substância, mais ela vai ficar ionizada, né? E aí, a partir disso, ele deduziu essa fórmula aqui, né? Para você determinar lá a constante de equilíbrio de um ácido, né, ou de uma base, você vai utilizar lá tanto Ka quanto Kb igual a alfa ao quadrado, né, que é o grau de ionização dela, dividido sobre 1 menos alfa, vezes a concentração dela em mol por litro, né? Então, essa fórmula aqui ela vai servir para você calcular a constante de acidez e de basicidade para monoácidos e para monobases. Então, o que a gente aprendeu fazendo as tabelinhas lá nos vídeos passados, o início, reage barra forma e equilíbrio, é resumido nessa fórmula aqui. Só que essa fórmula vale apenas para monoácidos e para monobases, ou seja, ácidos que tenham só um H+, bases que só tenham um OH-. Aí você vai poder aplicar essa fórmula. Se for diferente, aí a fórmula não pode ser aplicada, né? Mas ela pode ser útil nesses casos de monoácidos e monobases, e principalmente ela vai ser útil quando você tiver um monoácido ou uma monobase fraca, né? Quando o monoácido ou a monobase for fraca, significa que o grau de ionização dele vai ser menor do que 5%. Então, aqui, você vai ficar lá com 1 menos 0,05 no máximo, né? Então, você vai ficar com 0,95 aqui embaixo. No mínimo esse valor, né? Pode ser mais, pode ser 0,96, 0,97, 0,98, 0,99. Então, são valores muito próximos de 1. Então, dá para você arredondar esse denominador da fração aqui para 1, né? E aí, arredondando ele para 1, você pode cortá-lo e aí a fórmula vai se reduzir a alfa ao quadrado vezes a molaridade. Então, você vai poder calcular a constante de acidez e a de basicidade através do alfa ao quadrado vezes a molaridade. Beleza? Sendo assim, como ela é para alguns casos específicos, eu prefiro não fazer pela fórmula, eu prefiro fazer pela tabelinha, porque pela tabelinha vai dar certo sempre para você conseguir resolver as questões de equilíbrio químico, né, e de constante de equilíbrio. Então, mas quem quiser, quem gostar de usar fórmula, fique à vontade para utilizar ali a lei de diluição de Ostwald. Alguns exercícios a gente vai ter que fazer esse arredondamento aqui, inclusive para dar a resposta que tem nas alternativas. Mas se você fizer pelo processo da tabelinha, sempre vai dar certo também. Beleza? Então, em relação à autoionização da água. A água é a única substância que a gente conhece que se autoioniza. Então, ela reage com ela mesma, se transformando em um cátion e um ânion. Lembra que a água é uma substância covalente, né? Ligações entre O e H, que estão presentes aqui, são ligações covalentes. Mas, duas moléculas de água interagindo entre si vão promover aqui a quebra heterolítica da ligação, em que o hidrogênio vai acabar perdendo o seu elétron aqui para o oxigênio e vai se ligar ao oxigênio da molécula vizinha, né? Então, o oxigênio aqui que ganhou o elétron de hidrogênio fica com carga negativa, né? E aí o hidrogênio positivo se liga a outra molécula de água, mais especificamente ao polo positivo, polo negativo, né? Como ele é um H+, ele se liga ao polo negativo da molécula, que é o oxigênio, e vai formar o cátion hidrônio, que é o H3O+. Beleza? Como a gente viu nas últimas aulas pelas teorias de ácido-base lá, aqui a gente tem uma reação de ácido-base de Bronsted e de Lowry, né? Em que uma molécula de água está perdendo o H+, e a outra está ganhando, né? Aquela que está perdendo o H+, funciona como ácido, né?
e aí vai ter como OH- base conjugada, né? E a outra está ganhando a molécula, está ganhando o íon H+, né? Então, ela está se comportando como uma base, né? E aí ela vai formar o cátion hidrônio, que vai ser o seu ácido conjugado. Beleza? Então, pelo fato da molécula d'água fazer a sua autoionização, sempre que a gente tiver uma solução aquosa, o cátion hidrônio, que é o H3O+, vai estar presente, e o íon hidroxila, né, o hidróxido, sempre vai estar presente também, né? Aí, lembra que a gente representava nas ionizações dos ácidos, esse cátion hidrônio só como H+, né? Então, o cátion hidrônio muitas vezes é representado como H+, mas em solução aquosa, ele vai acabar se ligando à molécula de água, né? O polo negativo da molécula de água é bem intenso. Sendo assim, ele vai atrair o íon H+ para si, para formar, na verdade, o cátion H3O+. Então, na realidade, dentro de uma solução aquosa, a gente não vai ter nenhum H+ livre, como a gente representa aqui nas reações de ionização. A gente vai ter sempre cátions H3O+, porque o H+, ele vai acabar se ligando ao polo negativo da água, formando o cátion H3O+. Então, representar aqui a formação do íon ácido mais próxima da realidade é escrever o íon hidrônio H3O+. Mas, para critérios do seu entendimento, você pode considerar eles como sinônimos, né? Pode considerar que o H+ e o H3O+ são a mesma coisa. A diferença é que se você escreve só H+, está representando só esse cátion aqui que saiu da água, né? Se você representa o H3O+, você vai estar representando a molécula de água que atraiu ele para si, fez com que ele se ligasse ao oxigênio. Mas eles são a mesma coisa, na prática eles vão ser a mesma coisa para os cálculos que a gente vai fazer. Beleza? E aí, como a água sofre essa ionização, ela também vai ter uma constante de ionização, né? Como essa reação é uma reação reversível, ela vai se comportar como um equilíbrio, né? Também. E aí a gente vai ter que esse equilíbrio podendo ser representado assim da maneira mais correta, assim, né? 2H2O virando H3O+ e OH-, ou simplesmente H2O virando H+ mais OH-. Aqui, essa reação de baixo aqui é mais fácil, né? É mais elementar, é mais simples, para a gente identificar que a molécula de água se quebra formando H+ e OH-, né? Só que esse H+ é absorvido por outra molécula de água que está inteira, e aí forma o cátion H3O+, né? O hidrônio, e o ânion hidroxila sempre vai estar presente também. Beleza? Então, perceba aqui que no equilíbrio, ó, a quantidade de água na forma de H2O é muito maior do que a quantidade de H+ e de OH-. Então, esse equilíbrio ele vai estar deslocado para o lado esquerdo, né? Sempre com a maior quantidade de água líquida em relação à quantidade de cátions e ânions, mas os cátions, o H3O+ e os ânions hidroxila vão estar presentes também na reação, e é isso que vai ajudar a gente a fazer algumas contas. Beleza? Como pouco da água se ioniza, a gente diz que ela é um eletrólito muito fraco. Então, se você tiver até H2O, né, água pura, ela não vai ser uma boa condutora de eletricidade. É melhor se você tiver outros íons dissolvidos nela, por exemplo, a água mineral, daí ela já é uma boa condutora de eletricidade, que ela vai ter outros íons dissolvidos. A água do mar, então, melhor ainda, né? Vai ter uma concentração salina mais alta e que vai deixar íons dissolvidos na água que vão possibilitar a condução de corrente elétrica. Então, a água pura não é boa condutora de corrente elétrica, mas se for a água mineral ou a água do mar, né, que tem sais, ela vai ter uma condução de eletricidade melhor. Beleza? Em relação aqui à constante de ionização da água, né, como ela estabelece um equilíbrio, então ela vai também ter uma constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio, como é em relação à água, ela vai ser chamada de Kw. Beleza? Constante de equilíbrio da água, né, water, né? W vem do water em inglês, né? E aí a constante de equilíbrio da ionização da água vai ser dada pelo produto da concentração de H+,
vezes a concentração de OH-, beleza? Então, aqui, como a gente está avaliando água se auto-ionizando, não vai fazer sentido ter uma constante de equilíbrio em relação à pressão, porque a água é líquida à temperatura ambiente. Então, a gente vai ter só em relação à concentração. E aí, lembra que a constante de equilíbrio em relação à concentração, ela vai englobar as espécies que estiverem no estado aquoso ou gasoso. Líquido nem sólido não entram, né? Se a gente observar aqui a constante de equilíbrio da água, a gente tem a água líquida virando H3O+ aquoso e OH- aquoso, ou água líquida virando H+ aquoso e OH- aquoso, né? Então perceba que se a água é líquida, ela não vai entrar na nossa constante de equilíbrio. Por isso, na constante de equilíbrio não aparece a água aqui. Vai aparecer apenas a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Beleza? Então, a constante de equilíbrio da água não vai estar aqui H+ vezes OH- dividido por H2O, porque a água é líquida. Se a água é líquida, ela não vai entrar no cálculo da constante de equilíbrio. Beleza? Então, só H+ vezes OH-. E aí, o valor que a gente vai mais usar para essa constante de equilíbrio é 10⁻14 mol por litro ao quadrado. Beleza? Então, na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, esse valor da constante de equilíbrio da água vai ser 10⁻14 mol por litro ao quadrado. Beleza? Então, a gente vai dizer que 10⁻14 é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Beleza? Ou seja, se a gente tiver uma água pura, neutra, né? Então, a gente vai ter a quantidade de H+ exatamente igual à quantidade de OH-. E aí, para que dê 10⁻14 o produto dessas concentrações, então a concentração de H+ tem que ser 10⁻7 e a concentração de OH- também tem que ser 10⁻7. Então, quando a gente tiver a situação de água pura, né, constante de equilíbrio 10⁻14, né, Kw igual a 10⁻14, e concentração de H+ 10⁻7 e de OH- 10⁻7 também. Beleza? Perceba que se a gente vai aumentando a temperatura da água, a constante de equilíbrio também vai aumentando, né? Isso porque a maior temperatura vai favorecer a ionização da água, né? Então, a ionização, a quebra dessas moléculas, né? Como a gente está quebrando uma molécula de água, a gente precisa de energia para quebrar a ligação que o H está fazendo com o O, né? E aí, se você aumenta a temperatura, você dá energia e favorece essa quebra de ligação. Por isso, vai aumentando o valor do Kw. Mas esses outros valores para outras temperaturas, raramente a gente vai usar. Não precisa decorar, o exercício vai te fornecer se você for usar, mas é muito difícil de você usar. Agora, o que você tem que saber é esse aqui, né? O Kw para 25 graus Celsius em 1 atm vai ser 10⁻14. Esse você tem que saber. Beleza? A partir da constante de equilíbrio da água, a gente consegue, então, calcular a acidez e a basicidade através de algumas escalas, né? Como o pH e o pOH. Então, a gente já estudou lá desde o primeiro ano, tanto o pH quanto o pOH, e viu que eles eram escalas que vão do 0 até o 14, né? Agora, a gente aprende que ele vai do 0 até o 14 justamente porque a constante de equilíbrio da água, né, o Kw, é 10⁻14. Então, por isso, é uma escala que vai de 0 até 14, tanto para o pH quanto para o pOH. Beleza? E aí, lembra lá que se a gente tiver pH menor do que 7, ele é ácido, né? Se a gente tiver pH maior do que 7, ele é básico. Beleza? Que é o que está aqui no slide anterior. No próximo que eu ia falar, né? Mas se o pH for de 0 a 7, ele é ácido. Se ele for de 7 a 14, ele é básico. E no pOH, a gente vai ter ao contrário, né? Se o pH for de 0 a 7, ele é básico. Se for de 7 a 14, ele vai ser ácido. Beleza? Quanto mais perto do 0 pH, mais ácido. Quanto mais perto do 14, mais básico. Se for o pOH, quanto mais perto do 14, mais ácido. Quanto mais perto do 0, mais básico. Beleza? Como que a gente vai fazer o cálculo do pOH?
Da mesma maneira que a gente aprendeu para o pKa, quando tiver um P aqui na frente, a gente vai tirar o log, né? Então, pH, potencial hidrogeniônico, ele vai ser dado pelo menos log, né, na base 10, da concentração de H+. Beleza? Ou seja, se a gente fizer a operação inversa, né, concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos o pH. Isso se a concentração estiver em mol por litro, né? Para você poder tirar o log dela, a concentração tem que estar em mol por litro. E aqui também, quando você elevar o pH, vai dar a tua concentração em mol por litro. Beleza? Já o pOH, ele vai ser dado por menos o log, né, da concentração de OH-. Beleza? Da mesma maneira, se a gente fizer a operação inversa, né, concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos o pOH. Então, perceba aqui, log de alguma coisa, né, a operação inversa do log é 10 elevado a essa alguma coisa, né? Então, são as operações inversas. Beleza? E aí, a partir aqui, ó, da equação do Kw, né? Pela equação do Kw, a gente tem que concentração de H+ vezes concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Beleza? Se a gente tirar log dos dois lados, né? Log de H+ vezes OH- e log de 10 a menos 14, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, né? pH mais pOH é igual a 14. Então, a soma do pH com pOH sempre tem que dar 14, né? Porque justamente a constante de equilíbrio da água é 10 a menos 14. Então, essa vai ser uma escala que vai medir a acidez e a basicidade das soluções com base na definição de Arrhenius, né? O H3O+, ou H+, né, que é o hidrônio, vai deixar as soluções aquosas ácidas. O OH- ou hidroxila vai deixar as soluções básicas. Beleza? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, de algumas substâncias que são ácidas e básicas aí que estão no nosso cotidiano. Ó. A água da bateria, né, é uma substância bem ácida. O tomate também é ácido. A chuva, levemente ácida, né, devido à presença lá do CO2. Mesmo se for uma chuva não poluída, ela vai ter um pH ácido, porque o CO2 vai deixar a chuva ácida, né? Leite de magnésio, antiácido estomacal, o sabonete também é básico, né? Água sanitária também é básica. Beleza? Aí, vamos partir então para as contas efetivamente. Beleza? Então, ele pergunta aqui primeiro para a gente, ó. Qual o pH de uma solução de H2CO3, 40% ionizada, de concentração inicial 0,000125 mol por litro. Então, vou copiar para fazer no Word ali, que eu acho que é melhor. Beleza? Então, esse vai ser o nosso exercício que a gente vai começar. Então, a gente está falando do H2CO3, que é o ácido carbônico. Beleza? Então, o primeiro passo é fazer a ionização aqui do ácido carbônico, né? Então, a gente vai ter lá H2CO3, virando e desvirando, né? Lembra que ele é um ácido de Arrhenius, então ele separa o H do resto. Então, ele vai se transformar em 2H+, mais CO3 menos 2. Beleza? Muito bem. Aí, vamos montar a tabelinha, que é mais fácil, né? Nesse caso aqui, para cálculo do pH, não vai ter como fazer pela lei de diluição de Ostwald, né? A gente vai ter que fazer a tabelinha mesmo. Então, no início lá, no início a gente tem essa solução 0,000125 mol por litro. Vamos passar ela para notação científica, né? Então, andando aqui, 1, 2, 3, 4 casas, né? A gente chega no 1,25. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,25 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então, essa vai ser a concentração inicial de H2CO3. Beleza? Dá mais um espaço aqui para a gente se entender melhor. Beleza? Muito que bem.
Lembra que no início a concentração dos íons formados aqui é zero, né? Beleza? Agora a gente tem a parte que reage e a parte que é formada. A parte que reage e a parte que é formada, vamos lá. 40% dessa solução foi ionizada. Então a gente tem que fazer lá 1,25 vezes 10 a menos 4 vezes 40%, né? Então a gente descobre quanto que vai ionizar do H2CO3. Se você quiser, você pode fazer também uma regra de 3, né? Fazer pela regra de 3 aqui embaixo. Isso aqui é o total da solução que a gente tem, né? Então a quantidade inicial é equivalente ao total que a gente tem na solução. E aí, a quantidade que se ioniza é 40%. Beleza? Então, com a ajuda aqui da calculadora, a gente vai ter 0,000125 vezes 40 dividido por 100. Beleza? Então, deu 0,00005. Então, isso é 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10 a menos 5 é o nosso x aqui. X é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Beleza? Muito bem. Então, reagiu 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Como a proporção aqui é 1 para 2 para 1, então a quantidade de H+, que vai ser formada é o dobro do que reagiu. Então, o dobro do que reagiu é 10 vezes 10 a menos 5. Beleza? 10 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 10 a menos 4. Beleza? E aí, aqui a gente tem a proporção que 1 H2CO3 forma 1 CO3, então aqui a gente vai ter igual, né? Está ionizando 5 vezes 10 a menos 5, vai formar 5 vezes 10 a menos 5 do CO3 menos 2. E um carbonato, né? Aí agora no equilíbrio. No equilíbrio, então, aqui a gente tem que pegar o inicial menos o que reagiu para saber quanto que sobrou do H2CO3. Beleza? Sendo assim, então, é melhor a gente deixar eles dois na mesma ordem de grandeza, que é a ordem de grandeza 10 a menos 4. Ou, se você quiser, você pode deixar tudo no 10 a menos 5. Tanto faz também. Ó. Se você quiser deixar aqui como 10 a menos 5, é só andar com a vírgula uma casa para a direita, né? Então, 12,5 vezes 10 a menos 5. 12,5 menos 5 é 7,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa vai ser a concentração de H2CO3 no equilíbrio. Para o H+, a gente não tinha nada, formou 10 a menos 4. E para o CO3 também não tinha nada, formou 5 vezes 10 a menos 5. Então, para eles, é só copiar o que estava lá em cima. Beleza? Agora, para calcular o pH, pH é igual a menos log da concentração de H+. Beleza? Então, ó, pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 4. Aí, lembra da definição de log? Se ele não tem nada escrito, é porque a base é 10. Beleza? Se a base dele é 10, então eu quero saber qual o número, 10 elevado a qual número que vai dar 10 a menos 4. Então, 10 elevado a menos 4 dá 10 a menos 4. Então, o resultado do nosso log aqui
Se a gente fizer sem considerar o sinal, é menos 4. Ficaria aqui menos 4. Sendo assim, o nosso pH aqui vai ser 4. Beleza? Então perceba que quando você estiver fazendo log da concentração de H+, e ela for só uma potência de 10, o valor da potência aqui, sem o sinal negativo, é exatamente o valor do pH. Beleza? Porque log na base 10 vai ser 10 elevado a alguma coisa, dá o logaritmando, né? Se o logaritmando está com a potência de 10, isso já facilita o nosso lado. A potência dele aqui é que vai ser o resultado do logaritmo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Mais um exercício aqui. Então, vamos lá. O número 2. Qual o pH de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro? Então, vamos para lá. Beleza? Então, é o seguinte, ó. Para a gente fazer aqui o pH, vamos ter que começar do mesmo jeito, fazer a ionização. Então, NaOH vira, como ele é uma base de arrênios, né, separa o OH do resto. Então, ele vai se transformar em Na+, mais OH-. Beleza? Então, essa é a ionização. Aqui ele não falou para a gente qual que é a porcentagem, né, o grau de ionização. Mas a gente pode perceber que aqui é o NaOH, ele é uma base forte. Então, quando ele é uma base forte, ele vai ionizar 100%. Tanto ácido forte quanto base forte, a gente vai arredondar, eles ionizam 100%. Na verdade, nunca é 100%, né? Sempre um pouquinho vai ficar no formato neutro. Mas, quando eles são fortes, é bem próximo de 100%, e aí a gente arredonda para 100% da ionização. Beleza? Então, a gente vai considerar que todo esse 0,1 mol por litro foi ionizado. Beleza? A gente vai ter lá o seguinte. Então, no início, né? No início, a gente vai ter lá 0,1 mol por litro de NaOH, e dos produtos a gente não vai ter nada. Reagiu e formou. Então, a gente vai considerar que reagiu tudo aqui. Então, se reagiu tudo, a gente vai considerar que reagiu 0,1 mol por litro. Beleza? Pela proporção, ó, um NaOH forma um Na+ e um OH-. Então, aqui a gente vai ter, tanto para o Na+ quanto para o OH-, a formação de 0,1 mol por litro pela proporção da reação. Beleza? Aí agora no equilíbrio, não sobrou nada aqui, né? Do NaOH, tudo se ionizou, formando Na+ e OH-. Beleza? E agora para calcular o pH. Para calcular o pH, como a gente viu aqui no exercício passado, a gente precisa da concentração de H+. Mas a gente não tem a concentração de H+. Então, você pode agir de duas maneiras, né? Ou você pode calcular ela através da fórmula do Kw, né? Então, lembra lá que a fórmula do Kw é concentração de H+ vezes concentração de OH-, né? Beleza?
E lembrar que o KW é igual a 10 a menos 14, né? Então, você colocaria aqui 10 a menos 14 é igual a concentração de H+, eu não sei, mas a concentração de OH- eu sei, é 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Beleza? Sendo assim, ó, isolando lá, concentração de H+. Então, isso vai ser igual a 10 elevado a menos 14, né? Dividido por 10 elevado a menos 1. Aí lembra lá, divisão de potência da mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 14 menos 1. Né? O resultado fica lá 10 elevado a menos 14 menos 1. Sendo assim, isso vai ser 10 elevado a menos 13. Então, essa é a concentração de H+ em mol por litro, fazendo pelo método do KW, né? Aí, a gente poderia tirar o pH, então o pH é menos log de H+, né? Que vai ser menos log da concentração de H+, que nesse caso aqui é 10 a menos 13. Então, lembra do macetezinho lá, 10 elevado a menos alguma coisa, né? Aqui no logaritmando, então, o resultado do logaritmo é exatamente o expoente da potência de 10. O nosso pH aqui vai ser 13. Beleza? A outra opção que você tinha era calcular o pOH, né? Calculando o pOH, você calcularia pelo log da concentração de OH-, né? Beleza? Então, aqui seria menos log de 10 a menos 1. Da mesma maneira, então aqui daria pOH é igual a 1. E aí você sabe que sempre a somatória do pH com o pOH é igual a 14, né? Então, teu pH mais o teu pOH, que é 1, é igual a 14, sendo assim, o teu pH vai dar 13. Beleza? Tinha essas duas opções para conseguir resolver esse exercício. Então, fórmulas que você tem que ficar ligado: pH mais pOH é igual a 14, pOH é igual a menos log de OH- e pH é igual a menos log de H+. Beleza, pessoal? Então, é isso que a gente tem para a aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre pH e pOH. Forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.